Olá, pessoal! Estamos aí em mais uma edição do nosso Chá das 6 da Letria. Estamos aqui, eu estou com o meu cafezinho e hoje eu vou chamar uma convidada. Eu sempre digo que as convidadas são super especiais, né? E são mesmo, todas são muito especiais. Mas dessa vez a gente está com uma convidada super honrada que é super da casa, que é a nossa fundadora da Letria, editora, chefe da Letria e também muito especial pra gente. O pessoal já tá chegando aí. Vou apresentar então a Rosana Montalverne, de Montalverne, que é a fundadora da Letria. Ela é editora-chefe, né? Hoje ela vai explicar melhor um pouco da função, o que é ser exatamente editora-chefe, o que ela faz dentro da função dela de publicação dos livros infantis. Mas além disso, gente, a Rosana também é escritora. Eu trouxe aqui, inclusive, os livros que ela já escreveu para a Letria. Nós temos aqui, são 3, olha. Depois a Rosana me corrige se eu estiver errada, se não for só os 3. É o Ovo Amarelinho da Galinha do Vizinho, escrito pela Rosana. Temos Meu Pai é uma Figura. Esse livro é super legal, ele tem uma brincadeira com a parte do projeto gráfico. E tem Todas as Cores de Malu, são os livros da Rosana, que também é contadora de histórias, professora nessa área de contação de histórias, né? Ela tem o curso A Arte de Contar Histórias lá na Letria e é uma referência no Brasil nesse tema de contação de histórias. Ela já entrou, vou chamá-la para participar da conversa com a gente. Deixa eu fazer aqui a chamada. Cadê a Rosana? Peraí, que eu acho que ela... Tô convidando aqui a Rosana, pra gente tomar o nosso café. Ah! Oi! Ai, peraí, deixa eu mais, tem que ir mais pra trás, assim, né? Ó. Aí ficou certinho? Tá certinho. Ah, que bom. Que bom que veio. A gente não tá se vendo, né? Por causa dessa pandemia. Pois é, entende? Ó, assim, agora melhorou? Tá ótimo, pra mim Tá tá ótimo. ótimo. Não, porque tem que aparecer meu Diz colar aí, gente. novo. Tem que aparecer meu colar novo. Ó, E tudo bem? Tá boa, Daí? tudo bem, cadê seu chá pra gente fazer o nosso brinde? Ah, tá Você aqui. lembrou do seu chá? Claro que lembrei. Tá aqui com a minha canequinha do Pai Figura, que eu ganhei de uma escola aqui de Belo Horizonte, uma escola estadual, que eu fui lá conversar com as crianças. Aqueles bons tempos, né? Em que a gente se reunia com centenas de crianças no pátio. E aí eles me deram essa caneca que eu guardo com o maior amor e carinho. Tchim, Ai, que legal, que legal. Rosana, eu já apresentei seus livros aqui na Letria, Ah, que sim. estão publicados pela Letria, que é o Ovo Amarelinho, da Galinha do Isso. Vizinho. Aham. Meu pai... Peraí, vou fazer um por um aqui. Meu Pai é uma Figura Isso. e Todas as Cores de Malu. São os 3 mesmos, Então, né? São então, os 3 livros que você publicou. eu sempre digo Legal. que, Ei, Gui, que eu sou uma autora bissexta, Lucineia. É legal ver as pessoas chegando, né? Aí, meu amigo Alder Zizi. E Manu! Bom, vou parar de me distrair com o pessoal. Sim, de fato, aí eu vejo Zuzu, muito difícil isso aqui. Nossa Senhora! Eu sou uma editora, uma autora bissexta, sabe? Muito de quando em quando eu escrevo, e se eu tenho um motivo assim especial para escrever. Então, o Ovo Amarelinho eu escrevi porque eu sempre brincava com a minha neta Manuela, com aquela parlendinha, né? A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho. E ela amava até que um belo dia ela me pediu para contar a história da galinha e do ovo amarelinho. E aí eu percebi que eu teria que inventar essa história. Então, esse livro é um acerto, porque ele é super querido, esse livro. As crianças gostam muito, é um livro muito adotado. Eu tenho muito carinho pelo ovo amarelinho. O Pai Figura, eu fiz em homenagem ao meu filho Eduardo, que é pai da Manuela, né? Que é uma figura. Então,
acabou sendo um livro que representa uma geração de pais que tem múltiplas habilidades, né? Que sabem fazer várias coisas, que têm vários jobs, né? Vários ofícios, e diferente dos pais de antigamente que trabalhavam no Banco do Brasil, né? Ficava uma carreira no Banco do Brasil, ou uma carreira no Exército, aquelas carreiras tradicionais. Então, o mundo mudou tanto e acabou que esse livro também conquistou muitas famílias, porque ele abriu um espaço para esses pais, figuras que são tão amorosos e tão importantes, e tem espaço para todo tipo de pai. E a outro livro que eu fiz foi Todas as Cores de Malu. Esse é um livro que eu fiz em homenagem a uma figura realíssima, que é uma grande amiga minha, chamada Malu, que ficou doente como a personagem do livro. E só comprando mesmo o livro para ver que desfecho lindo, que história linda. Eu me orgulho muito desse livro. E ele já foi publicado no México. Então, é um livro também que, enfim, eu gosto muito dessas 3 pequeninas obras. Legal. Ó, o pessoal já tá mandando muitos beijos. A Patrícia falou que adora seu astral e feliz. A Sônia, a Sônia falou que adora o pai é uma figura, que ela lê para os alunos. Uhum. Teve mais gente falando que o pai é uma figura, é o pai dos filhos dela. Então, tem bastante pai figura por aí, viu, Rodrigo? Que bom. E eu Legal. estou vendo Então, figuras amigas aí, Beatriz, Maria Elisa, o pessoal entrando, eu fico toda feliz. Eu só não vou ficar prestando atenção o tempo todo. A Lúcia Borges, olha só, que delícia, tá vendo? Isso aqui é o melhor boteco, gente. É o melhor bar da internet. São as lives do Instagram. Aliás, para falar em live, eu digo que eu criei, não sabia que eu tinha, Taine, um coração liveano. Conhece a música? Ah, coração leviano, não sabe viver. O meu é o coração liveano. você está grudado em todas as É o lives. coração liveano porque eu descobri aqui nesse espaço figuras fantásticas. Uma delas é a Tereza Cristina, que é uma cantora, que inclusive é da Portela, lá, junto com o Paulinho da Viola, e todos os dias, à meia-noite, tem a live dela no perfil dela aqui no Instagram. Então, eu falo que o melhor bar que tem é esse. Então, são uma das coisas boas que a quarentena me trouxe. Legal. É isso aí, gente. Conversando com a Rosana, não tem como ficar Branca contente, Túlio, não. gente, que A gente ri o tempo todo, fica feliz. Uhum. Ó, eu queria que a gente começasse a nossa conversa, então, você contando um pouco sobre a letria. A gente está vendo muita gente aí, tem a Masa, eu já vi o pessoal todo do mundo das editoras, dos Uhum. livros aqui do Horizonte, inclusive. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse mundo das editoras, da editora Letria especificamente. Conta um pouco sobre como que foi a criação, por que que você criou a Letria, né? E Uhum. alguns pontos mais importantes da história aí da Letria. Assim, algumas pessoas sabem, não todas, que eu tenho uma carreira no Poder Judiciário, né? Tive, aposentei já. Mas eu sempre tive o desejo de trabalhar com literatura. Mas é aquela coisa, né? Pobre não tem muita escolha. Então, meu pai falava: você vai fazer direito, você vai fazer um concurso público. E eu agradeço muito ao meu pai, porque, de fato, aqui no Brasil é muito difícil trabalhar com literatura, né? Aventurar assim é muito difícil. Então, eu fiz a minha carreira no finalzinho dela, eu já estava com vontade de colocar a letria, o bloco da letria na rua. E foi isso que eu fiz. Primeiro, um instituto cultural mais voltado para a arte dos contadores de histórias, por conta desse meu outro ofício de contadora de histórias, e dava cursos lá, promovia eventos, produzia eventos literários e de contadores de histórias. Fizemos, junto com a minha querida amiga Benita Prieto e o Chibiu lá de Ouro Preto, uma montanha de histórias lá em Ouro Preto. Foi um marco. Eu e o Chibiu estamos loucos para fazer outro. E, enfim, aí
A Beatriz dizendo que foi na inauguração da Letria. Enfim, foi muito linda a inauguração da Letria. Era uma salinha lá na Savassi, e depois a gente foi para a Casa Rosa de Santo Antônio. E em 2009, a gente começou a publicar livros também. E entramos assim, com super pé direito, publicamos Emengar da Barata, do Pierre André, publicamos Bichos, do meu querido amigo Ronaldo Simões Pereira. Eu não posso falar querido para ninguém, porque o Pierre também é querido, todos são, muito mesmo. E acabou que o Bichos foi um sucesso, ganhou aquele selo White Ravens, lá da Biblioteca de Munique, e que aí tem aquela exposição toda na Feira de Bolonha, na Itália. E então a Letria acabou que foi, né? E aí a Juliana, minha filha, minha sócia, e aí nós duas, eu ainda com a minha carreira, e a Juliana foi tocando. Então a Juliana foi nos 10 primeiros anos da Letria. Eu não sei o que seria da Letria se não fosse Juliana. Né? Então, a Letria está fazendo como Instituto Cultural, ela faz agora em 2020 15 anos. E como editora, ela fez ano passado 10 anos. Então, já vamos para 11 anos publicando livros. Né? Então, a gente teve que aprender tudo do zero, né? Era um ofício que eu desconhecia, e no peito e na raça, e com muita ajuda, é bom ressaltar, de editores daqui de Minas Gerais, a própria Masa, né, me ajudou muito, o finado Alencar Marink, da Lê, ajudou muito, Antonieta Cunha, que é editora da Dimensão, e tantos outros, sabe? Os próprios autores, todos ajudando, e todo mundo naquele entusiasmo, sabe? Aquela coisa, aquele entusiasmo de fazer mais uma casa editorial em Belo Horizonte. Então, a gente acreditou e estamos aí até hoje, passando por diversas intempéries, né? De sol a sol, de tempestade em tempestade, mas continuamos de pé. Isso aí. Quantos livros hoje, Rosana, que a gente tem publicado? A gente tem 60 e poucos, mais de 60 ativos no catálogo. Eu acho que nós temos 59, né? 60 títulos, então, mais alguns outros que a gente fez que não estão ativos mais, mas dá uma média de 6 e poucos títulos por ano, sabe? É uma estratégia que não é tão estranha assim, né? A Calandraca faz isso, também publica 4 títulos por ano. Algumas editoras gostam de ser pequenininhas, como a Letria, porque a Letria gosta, e de ter esse cuidado todo especial com o autor, com o livro, com a divulgação do livro, com a promoção do livro, com a participação nas feiras, em prêmios e na divulgação por todo o país, e de fazer uma mídia social forte, um site bom. Então, assim, tudo isso é muita coisa. São muitas frentes de trabalho dentro de uma editora. É um universo, assim, quem vê aquele cafofo pequenininho da Letria lá na Floresta, não imagina quantas frentes de trabalho que nós temos ali. Então, é muito legal ver que a gente aprendeu, né? Que a gente fincou o nosso pé, assim, firme, né? Que nós fincamos grossas raízes e que nós ainda estamos de pé, né? E queremos continuar de pé. Isso aí. E a Letria é bastante reconhecida por esse cuidado, né? Onde a gente vai em diversos ambientes online, a gente sempre escuta essa mesma questão do cuidado com a imagem, né? Uhum. E teve uma pessoa, Thaís, que procurando. falou assim: cafofo, porque eu me referi à sede da Letria como cafofo. Ô, gente, quando passar a pandemia, vocês estão convidados a conhecer o nosso cafofo lá na Floresta, que é bem pequenininho mesmo, né, Thaís? É bem pequenininho, Né? mas que É um chá da três. que é super funcional, e é o que a gente dá conta também de pagar, gente, porque fazer livro, viver disso não é fácil. Isso aí, ó. A Zuzu tá falando, parabéns, resistir é tudo. A E gente é maravilhosa. é grupo de resistência, não é mesmo? É. Mas e agora, nesse momento de quarentena? Aliás, Thaís, Pode, né? o livro sempre foi resistência, né? O livro não é de hoje que o livro
ele simboliza resistência. E ele já resistiu a guerras, ele já resistiu a incêndios, ele já resistiu a déspotas, a ditadores, a censura, e ele vai resistir de novo. Eu tenho a mais absoluta certeza. Até porque é um suporte, como diz o Humberto Eco, fantástico, né? Você pode ter um porão cheio de computadores de todos os tipos, e nesses últimos 30 anos nós já passamos por desde aqueles de rolos gigantescos, né, de impressora, aquela seriadinha, aquela, como é que chama aquela impressora? Agora eu me esqueci. Mas, enfim, ao disquete, né, ao DVD, ao CD-ROM, são tantos suportes. Hoje, muita gente na sua casa não consegue ler um disquete, não consegue ler um CD-ROM, não consegue ler um CD, nem um DVD. Não é verdade? Então, o suporte do livro é o que se mostra ao longo da história toda, e eu estou muito em boa companhia com o Humberto Eco nisso, que ele é um suporte que tem, assim, 600 anos e continua o melhor. Você consegue ler hoje, em pleno 2020, em meados do século XXI, você consegue ler algo que foi publicado em 1400, da época do Gutenberg. Mas alguém que viajar no tempo daquele de lá não consegue ler esses outros suportes que eu te falei. Por isso que eu acredito muito no livro. Nesse suporte que ele é hoje. Esse tijolinho de papel, passando página por página, e a única coisa que ele requer é o nosso sossego, a nossa concentração, um pouquinho de energia, cuspe no dedo para passar as páginas, e só. Isso aí, poderoso esse aqui, suporte. Patrícia de Deus, ó, Patrícia de Deus entrou aí, ela que mandou aqui para minha casa hoje. Obrigada, querida, adorei. O Dr. Barros está falando assim, espaço pequeno da letria. Que nada, a letria é um coração de mãe. É verdade, é verdade. Cabe todo mundo lá. Até cursos a gente dá lá, né? Isso aí. Rosana, fala um pouquinho para a gente sobre. Você falou do passado, da criação, então um pouquinho desse momento agora de pandemia, né? Como tem sido e o futuro. O que espera aí para a gente da letria no pós-coronavírus? Olha só, nesse momento, a gente. É incrível, uma coisa que eu fiquei muito feliz e admirada foi como que os editores se uniram nesse momento. Mas foi muito rápido. Hoje eu estou em vários grupos, tem um grupo com todos os editores do Brasil. Tem um grupo aqui de Belo Horizonte, dos editores aqui de BH, que é um grupo precioso, que eu prezo demais, tem os amigos daqui, todos sofrendo juntos, né? Trocando ideias junto, desabafando junto, sabe? É um grupo muito importante, de dar dica, sabe? De falar de linha de crédito, como é que você conseguiu, como é que chama o seu gerente. É assim. A real que eu tenho que dar para vocês é que a gente está correndo atrás de sobreviver nesse momento. E nós tivemos também, assim, de cara, né, Taína? Taína sabe disso, que nós, na primeira semana, antes de Belo Horizonte começar com o isolamento social, a Letria isolou. Antes de ninguém mandar, ninguém recomendar. Nós já tomamos essa decisão e foi todo mundo para casa. A gente parou o que fazia com o trabalho presencial e só o Eduardo, que é o financeiro da editora, está indo lá para expedir os livros que vende à distância, né? Que vende ou pela internet, ou pelo WhatsApp, ou por outros sites, parceiros, enfim. Então, nós temos funcionário na expedição, mas a gente optou por poupar todo mundo e só o Eduardo vai, porque ele vai de carro, ele vai de luva, ele vai de máscara e ele chega lá, toma todos aqueles cuidados e é ele sozinho dentro lá da nossa pequena sede para fazer esse trabalho. O resto nós estamos fazendo em casa. E nós estamos reinventando a letria. Já é a parte de reinventar, porque a gente percebeu que, primeiro, a gente ama demais o que a gente faz. Segundo,
a gente faz com muito capricho, então são livros que a gente ama fazer, tem muita qualidade, a gente faz devagarzinho e tudo, mas a gente faz e a gente descobriu que a gente é querido. Por quê? Porque a gente começou a conversar com as pessoas mais aqui pelo Instagram, pelo Facebook. Criamos um canal no YouTube. Ele não está a sétima maravilha do mundo, mas já começou e ele pode melhorar. Eu vi como que a Letria é querida, porque vários parceiros, blogueiras, contadores de histórias, todo mundo nos apoiou, todo mundo mandou vídeo, todo mundo topou fazer parcerias, collabs, como se diz hoje. E nós, então, começamos a expandir a nossa atuação no mercado digital. E aí que nós temos surpresas. Porque já que é para reinventar, bora reinventar. E a nossa equipe se mostrou ótima de reinvenção. Eu quero deixar isso aqui claro. Todo mundo que trabalha na Letria, eu estou besta, porque eu sou um pouco lenta, né? Eu não dei as minhas caras. Hoje é a minha primeira live. Perceberam? Então, assim, eu não fiquei o tempo todo, eu não contei nenhuma história, não contei história, eu só contei história para os meus netos nessa pandemia. Eu me recolhi, é o meu jeito, sabe? Então, eu falei, não, deixa eu ficar quietinha, deixa eu pensar, peraí, vamos meditar. Mas enquanto eu me recolhia, todos os outros foram à luta. E fazendo contato, e conversando, e fazendo reunião virtual, e pá, 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 pá. E o fato é que, por conta dessa gente, né, que eu falo que são os embaixadores do País das Maravilhas, que é essa equipe da Letria, esse povo aí pôs a Letria agora, como diz quem que fala o outro patamar? Aquele jogador do Flamengo? Em outro patamar, sabe? Então, eu estou muito animada porque a equipe que me deu essa força, essa animação. E eu percebi o grande potencial dessa moçada que trabalha na Letria. Eu falei, gente, quer dizer que precisou uma pandemia para esse povo mostrar, para essa gente bronzeada mostrar seu valor. Quer dizer, já tinha, mas mostrou muito mais. Né? Então, agora nós estamos com livros. Gente, os livros que nós estamos para soltar, daqui a pouco, o patamar, a Priscila, o daqui a pouco, vocês vão ver. Olha, nós temos um livro lindo que nós. Aliás, agora, mais uma novidade. Todos os nossos livros terão a sua versão digital. Nós já temos vários títulos em e-book, agora serão todos. Todos os manuais do professor, os guias de leitura dos nossos livros, que são feitos pela Ana Paula Paiva, nossa querida Ana, professora, doutora, chiquérrima, né, da UFMG, pesquisadora do CEALI. Nós fizemos mestrado juntos, algumas disciplinas de doutorado também. É uma querida amiga, uma figura formidável. Os manuais dela são maravilhosos. Ela é uma consultora literária, trabalha com autêntica também. Então, todos os nossos livros têm manuais, têm guia de leitura digitais e impressos. Então, como agora o digital é o que está sendo usado, né? Os professores estão dando aula de casa, as crianças. Então, nós temos isso. Todos os livros já estão ganhando, nós estamos trabalhando nisso, a versão digital, os e-books. Todos os nossos livros terão book trailer. Olha que legal, né? E claro que os nossos livros vão continuar com a sua versão de papel, que é como eu falei com vocês, melhor suporte não há. E essa experiência sensorial é insubstituível. Então, nós não vamos privar, né, os nossos leitores, a infância brasileira, os nossos pequenos leitores, dessa experiência. Então, e os adultos também, né? Cá para nós, porque a gente faz livro que agrada gente grande também, os nossos livros. A gente sempre preocupa com isso. Então, nós temos pela frente livros da Bruna Lubambo, nós temos livros com ilustrações do Nelson Cruz, do Alexandre Rampazzo, Nelson Cruz, Odilon Moraes, um livro da Eliane Cavion maravilhoso. Gente, vocês vão, olha,
Olha, o que vem por aí, eu acho que é o melhor ano da letria. Não de grana, tá? Nada disso, mas de produção, de criatividade, sabe? De entrar nesse caos, né, que nós estamos vivendo e emergir dele com umas pérolas na mão. É isso que nós estamos fazendo com a maior seriedade, com o maior amor, com a maior dedicação para oferecer a vocês grandes novidades, que eu acho que vocês vão gostar demais, gente. Tá? Aguardem. Isso aí. Você falou dos ilustradores, ainda tem bastante E novidade aí mais, dos e mais. autores, né? Nossa, não, desculpa. Gente, nós temos livros de Carlito Lima, que é um contador de histórias, um autor maravilhoso, lá de Alagoas, Maceió. O livro dele chama Mundaú. O projeto gráfico foi feito pelo Preto, da SQN Biblioteca aqui de Belo Horizonte, indicação do Alisson, da Impressões de Minas. Olha, quando Carlito vê o livro dele, Carlito, meu amigo, prepare o seu coração, porque o livro está belo. Então, tem livro de Carlito, que são histórias que se passam, é romance, hein, pessoal? São histórias que se passam na época da ditadura, tá? Qualquer semelhança com os dias atuais. Assim, né? Eram momentos assim, sombrios, né? Momentos difíceis, mas acontecem altas aventuras e acho que vocês vão ouvir, vão ler, vão abraçar esse livro e não vão largar mais. Aguardem. Tá falando aí, ó. Uma alegria ouvir uma mulher com tanta garra. É o Carlito aí. Carlito! Beijo, querido. Para a Vânia também. E nós temos livro Clotilde, de duas mulheres de Sorocaba. Alô, alô, Zé Boca. Alô, alô, Marcos Boi. Duas amigas de vocês de Sorocaba. Clotilde é uma cobra gulosa que as crianças vão adorar. Iac, iac, iac. E a Clotilde é Mara. Outro livro, O Sapo Iluminado, da Tânia, de Itabirito. A Tânia, que é uma psicóloga, psicopedagoga, uma mulher competentíssima, brilhante, que eu conheci em Itabirito, na livraria Itabirito. A Binha estava lá, e a Karenina estava lá, e elas me apresentaram essa figura, e ela fez uma história que chama-se O Sapo Iluminado. Vocês não perdem por esperar. Ilustrações do genial Ivan Zig. Gente, cá para nós, né? Então vocês tenham só mais um pouquinho de paciência, porque em breve vocês vão poder desfrutar dessas pérolas. Na última live a gente falou, já adiantou da Caroline Carvalho, que vai ter outro livro, a gente não pode abrir muito ainda. Meu Deus, e muita coisa. O Rio da Flávia Azevedo. Gente, alguém falou aí na autora da Gilda? Ela fez outro livro, chama O Rio. Ilustrações de Alexandre Rampazzo. Apenas aguardem. Dois passarinhos da Caroline Carvalho. Ilustrações da espanhola Ana Sanfilippo. Meu Deus, Taíne, é coisa demais, Taíne! Que legal, né? Daqui a pouco a gente tem que sair correndo para continuar trabalhando, senão essa lista aí só aumenta. Incrível. Nossa, bom demais. Então, a Dulce falou, quando você falou aí sobre que se você só contou a história para os seus netos até agora, ela falou privilégio dos netos. Mas a gente vai ter privilégio hoje também, que ela vai contar uma história para a gente. Vou contar inclusive, agora são 6h30, a gente tem mais ou menos uns 10 minutinhos para a gente continuar conversando e vou guardar mais 10 minutos para você contar a história no final, tá? Senhora. Então, a gente já falou um pouco do histórico, já falou sobre pandemia, sobre o futuro da letria. Uma questão que o pessoal está perguntando aqui na live é sobre os cursos, Rosana. Tem gente falando, teve alguns cursos que acabou sendo cancelado por causa da pandemia. Fala um pouco do curso. Olha só, nós estamos em negociação com uma plataforma aqui do Brasil, né? Mas ela fica em São Paulo, e que os nossos cursos serão por essa plataforma. E o que eu achei legal dessa plataforma, e o que eu achei legal desses cursos agora que nós vamos dar eles 100% online, é que nós teremos a participação de contadores de histórias, não só do Brasil, como do mundo. Já pensou?
Então, nós temos já garantidos, no nosso cast de professores, nós temos José Boca, Giba Pedrosa, querido Giba Pedrosa, Benita Prieto, Josi Correia, Tâmara Bezerra, é, Júlia Barros, e outros. São muitos, eu não, né, é muita gente. Beatriz Mirra, claro, Sandra Lane, of course, Marcelino Chibiu Ramos, com certeza, Olavo Romano, Marilene Lemos, os grandes contadores de histórias e outros que agora eu não citei, mas vocês vão receber em breve a notícia com tudo certinho, com todo o conteúdo programático, e nós vamos abrir as inscrições. E eu acho que vai valer muito a pena fazer o nosso curso. Já tá cheio de candidato aqui, ó. A Priscila Eloy falou assim, arrasaram, era tudo que eu tava precisando, olha aí. Não, a gente sempre pensou nisso, sabe? Mas aí, às vezes, né, gente, como diz o ditado, né? Às vezes um pé te joga para frente, né? Então, de repente, um chute no traseiro, que foi esse coronavírus, né? E acaba jogando a gente para frente. É isso que a gente está fazendo. E os nossos cursos que a gente... Isso aí. Os cursos que a gente teve que cancelar por causa do isolamento, a gente vai entrar em contato com todo mundo, né? Para que eles sejam realizados. Para quem perguntou aí. Sim, então, para quem mora em Belo Horizonte, e eu acho que nós devemos aguardar, né, para ver como que vão ficar as medidas sanitárias daqui para frente. Belo Horizonte é uma das capitais menos atingidas pela infecção do coronavírus, graças à atitude firme do prefeito Elias Calil. Os vereadores também apoiaram muito, e a população. Claro, tem uma parcela da população que não gostou, é super compreensível, mas aqui a quarentena foi bem firme desde a primeira hora. Então, isso... o perfil de Belo Horizonte nessa pandemia é bem diferente de Manaus, né, de Belém, de Fortaleza, Rio, São Paulo, mas vamos aguardar, porque conforme for, nós ainda teremos cursos presenciais para o pessoal de BH, mas não abriremos mão mais dos cursos à distância. Isso aí. E Lambreman tá aí, mandou um beijo para você também, Rosana. Willa, querido. Então, antes da gente fazer a contação da sua história que você selecionou, rapidamente as pessoas sempre perguntam muito como que funciona esse processo todo de publicação de um livro infantil, né? Sim. Então, só conta pra gente como que é essa trilha, né? Essa jornada. Você recebe os originais, tem que escolher anunciador, como que funciona isso? Sim. Olha, a gente recebe os originais, analisa, nós temos um grupo, um conselho editorial, a gente analisa esses originais e a gente seleciona e aí o texto, a gente olha para ele e pensa no ilustrador que combina com ele, a gente faz e convida o ilustrador. Aí a gente faz o contrato e chamamos também, depois das ilustrações prontas, se o ilustrador for um bom projetista gráfico, ele mesmo pode fazer. Se não for, a gente contrata um designer, né? Nós temos alguns que trabalham com a gente, o Tiago Amormino, nosso querido e mais antigo colaborador, o Romero Roncone, que nem vai ver isso, porque ele não tem celular. Ele não tem rede social nenhuma, figura, mas excelente profissional. Então tem o Romero, o Thiago, agora o Preto e Bruna Lubambo também, além de grande ilustradora, faz projetos gráficos ótimos. E então nós temos essas pessoas. E aí depois a gente faz orçamento em várias gráficas, né? A Letria é apenas uma editora, nós não temos gráfica própria. E como eu falei, a gente trabalha lá naquele cantinho pequenininho, em grupo pequeno, uma equipe pequena, diminuta, e aí a gente escolhe, e aí fazemos todo um planejamento de lançamento da obra, né? Enfim,
tudo que envolve como que essa obra vai chegar nas livrarias. Nós temos bons parceiros, estamos muito preocupados com as livrarias, que são grandes parceiros nossos. E, enfim, é isso que a gente faz, né? Agora temos... Só te falar. Teve uma pessoa que perguntou sobre o seu trabalho de tradutora também. Se você quiser dizer, falar um pouquinho Também é sobre um isso. trabalho bissexto, né? Não sou a tradutora, assim, né? Como grandes tradutores que tem aqui no Brasil. Eu traduzo textos pequenos, né? De alguns livros que a gente ama muito e quer publicar aqui. Se tiver ao meu alcance, traduzir, eu traduzo, né? A Juliana, minha filha, traduz do italiano. A Jéssica, que trabalhou na letria, traduz também do inglês, traduz do francês também. A Patrícia, que também é nossa estagiária maravilhosa, Patrícia franquíssima, Patrícia Franca, traduz do espanhol, e eu traduzo do francês, do espanhol também, e às vezes peço ajuda quando eu tenho alguma dúvida, e a gente traduz, né? E traduz e dá certo. Agora, o trabalho do tradutor não é pé de letra, né, gente? Não é pé da letra. Por exemplo, o tutobor, ou seja, na beiradinha, tutobor é uma expressão que tem trocentos significados, sabe? É bem parecido com trem aqui em Minas Gerais, né? Com véi, né? Véi, igual você falar assim, ih, véi. Oh, velho, sabe? Tem vários jeitos de você colocar. Então, o tutobor era como traduzir aquele tutobor para aquele livro, né? Então, tem toda a pegada do livro para você entender tudo. O livro é tão genial na beiradinha que a autora, ela não inventou aquele personagem, aquele urso azul. Ela escreveu o texto e quem criou aquele urso azul foi a ilustradora. E o urso azul combina super bem. Aquele urso combina super bem com o tema do livro, porque o urso é um animal que hiberna, né? É um animal que se recolhe. Olha ele aí, que beleza, que orgulho que eu tenho de ter traduzido com a ajuda, esse aí foi um livro difícil de traduzir, apesar do texto não ser extenso, mas é um livro de muitas filigranas sutis e subjetividades. É um livro bem difícil. A Ângela Pêssego, minha querida, lá do Rio de Janeiro, amigona, me ajudou. Então, esse ursão azul aí, essa cor azul remete à melancolia, à tristeza, o urso animal que hiberna, e o livro fala exatamente disso. Eu disse para a turma da letria que esse livro, hoje, na pandemia, é o livro da hora, sabe? É um livro que eu tenho vontade de pegar ele o tempo todo. Eu era esse urso azul até ontem. Hoje eu estou aqui dando as caras, mas eu estava mais hibernada, sabe? E quietinha dentro de casa, né? E aí, que beleza. É desse jeito, olha lá, ele na cama. Cama. Tem outras imagens dele lindas. Então, o trabalho da tradução tem essa delicadeza, sabe? Tem essa delicadeza. Às vezes tem rima, né? No original tem rima. Então, é meio quase uma reescrita, sabe? Tem que fazer com muito cuidado, com muito carinho, mas acaba no final dando certo, né? É um esforço. Legal. Ainda dá tempo de você falar um pouquinho sobre os desafios dessa questão da edição também, né? Não sei se você tem um grande desafio. O desafio da edição outro dia mesmo, um grande amigo que está entrando com um texto num concurso me pediu para fazer uma edição no texto dele. E aí eu percebi algumas coisinhas assim, detalhe pequeno, porque o texto estava perfeito, maravilhoso, o texto dele certamente vai ganhar o concurso, porque é um texto lindo. E aí ele pegou, eu fiz umas 2 ou 3 bobaginhas e ele super curtiu, sabe? Ele super curtiu, que são os detalhinhos, eu não posso falar porque é um material inédito ainda, mas são os detalhinhos assim que fazem a diferença para tornar o texto um pouco mais universal, para não deixar o texto com muitas manias, como que eu diria?
É uma Da carpintaria. oralidade? Da oralidade, não? Nem é da oralidade, para não deixar com as coisas mais domésticas demais, que impediriam que o texto ganhasse assim, uma universalidade, com que ele conversasse mais amplamente. Entendi. Então, essa, né, aí, ó, aí ele apareceu aí falando amém. A gente fez uma carpintariazinha e o texto é nota 10. Eu até falei com ele, nós precisamos publicar isso, transformar isso num livro ilustrado, de tão bonito que o texto ficou. Né? E é um texto que fala, é um texto que é um utópico, não é distópico, porque distópico basta este Brasil de hoje, nestes tempos pandêmicos que nós vivemos, não é um texto distópico, é utópico, e ele fala de uma pós-pandemia, o que poderia acontecer. Então, a criança desse livro é uma delicadeza infinita. Aguarde, porque esse também vai sair pela letrinha. Legal. Ó, quem foi? Acho que foi a Marli que falou que você estava realmente hibernada, mas que você voltou com mais energia. Pois é, porque no final do livro, na beiradinha, o urso azul, ele fica amarelo. Né? Ele fica assim, será que eu vou? Seria legal mostrar. Será que eu salto? Mas se, lá, olha como é que ele fica no final. Então, tem um momento, e que se a Taine puder mostrar a página em que ele pensa assim, se eu saltar, para onde irei? Né? Lê para nós a Taine, por gentileza. Estou procurando aqui, mas ele fala. É aqui, ó. Essa aqui que ele tá falando. Tem mais o texto, né? Na beiradinha da beira, ao desconhecido. Se eu saltar, para onde irei? E se for ruim? E se não der certo? E se for novo? Amanhã eu inventarei. É isso. Né? Sabe como eu gosto muito desse livro, quando ele fala eu inventarei, né? Por quê? Porque desde que eu era criança, a minha mãe falava que eu era inventadeira de moda. Essa menina inventa moda todo dia, sabe? E era um xingamento. Essa menina inventa moda, eu não aguento, não sei o que, não sei o que. Mas acabou que eu achei que... Porque você sabe que mãe fala as coisas com a gente na infância e cola na testa da gente aquilo. Então, as minhas irmãs, eu tenho aqui, era a cozinheira, a braço direito da mamãe. Aqui não existia um homem perfeito para ela, porque ela era perfeita demais, a melhor dona de casa do mundo. Tenho outra, que era a inteligente, a que tira 10 em tudo, e a Rosana, que inventava moda. Bom, inventadeira ficou assim. Eu não sei se é Clarice ou Cecília que falam que a vida só é possível reinventada. Quem souber, por favor, coloca aí. Então, essa invenção e reinvenção da vida, ela está sempre presente, né, no nosso cotidiano, entre nós. Sobretudo no trabalho, tudo, né, gente? Nas relações afetivas, está sempre presente. Agora, neste momento que nós estamos vivendo, meus amigos, se nós não tirarmos alguma lição disso aí, nós vamos perder uma grande chance de reinvenção da vida. A hora é de reinventar a vida, como o urso azul da na beiradinha, que ele, mesmo com medo, ele salta e fica amarelo e lindo, como a Taine mostrou. É a hora. Isso aí. Muito bom. Pessoal, acho que agora a gente pode ir para a contação de um caos ou de uma. É um caos, Rosana, que você selecionou? Gente, Ou é uma história da. gente, eu tenho tanto carro. Vou falar uma coisa com vocês. Eu fiquei pensando, falei, gente, eu vou contar uma história lá na live, e esse meu coração liveando tem tantas histórias. E aí eu pensei, por exemplo, umas histórias que têm aparecido muito para mim são as histórias de enganar a morte, né? Tem várias histórias. E são histórias porque nós estamos tão cheios de mortandade para tudo quanto é lado, é impossível não pensar, né, nas histórias de enfrentamento da morte. Né? Não tem jeito. Lembrando que a morte
você pode enganar a morte 2 vezes em toda a sua vida. 2 vezes você pode enganá-la. Mas na terceira, você é que é enganado por ela, né? Então, diferentemente das histórias do diabo logrado, né, muito comuns na tradição oral do Brasil, o diabo, a gente engana ele facilmente. Engana o diabo, a mãe do diabo, engana todo mundo. Mas a morte é mais difícil de enganar, só 2 vezes que dá. Pensei também em causos, né? Me lembrei de um caos que meus amigos adoram, todo mundo pede para eu contar, que é aquela do sujeito quando ia estourar a Terceira Guerra Mundial, né, pessoal? Lembra, Chibiu? Lembra, Cláudia? Então, aí eu me lembrei de uma outra história que eu gosto muito, e ela me reapareceu recentemente num livrinho pequenininho. Oh, Guilherme, depois te conto, Guilherme, essa da Terceira Guerra Mundial. Que essa história, o título dela, depois eu mostro o livro, chama-se Para que serve um contador de histórias? Porque Espera, antes de você começar, deixa eu só falar que eu vou desativar um pouquinho os comentários, tá? Para poder todo mundo curtir. Pode deixar? Não, mas pode deixar, pode deixar. Eu não estou prestando Não vai atenção nos ter. comentários, não estou nem ligando. Então Eu tá. vejo um pouquinho. Mas essa história, para que serve um contador de histórias? Eu resolvi contar ela hoje, nessa ocasião, porque é natural, né, que numa pandemia se destaquem alguns profissionais. Então, tem profissionais que a gente está morrendo de orgulho, a gente descobriu que eles são os verdadeiros heróis, que são os médicos, enfermeiras, maqueiros, profissionais da saúde que estão na linha de frente. Que orgulho! Eu choro toda vez que eu vejo esse povo, eles batendo palma para um paciente que sai curado do hospital. É muito comovente. Então, nós temos realmente profissionais que se estão destacando muito, os policiais também que estão nas ruas, né? E, enfim, tantos outros essenciais, os lixeiros, né? Olha, os lixeiros queridos, né? Então, esse povo está aí batalhando pela gente. Então, eu fiquei pensando, para que serve um contador de histórias, hein? Não é interessante? Qual a função da arte? Para que serve a arte? Para que serve a literatura? Para que serve a história? Ora, não serve para nada. Ora, e serve para tudo. Então, vamos ficar com essa história que começa há muito, muito tempo. E os contadores de histórias, vocês sabem, eles vieram do primeiro contador de histórias sobre a Terra. E esse primeiro contador de histórias, ele ouvia o coração do mundo. Ele sabia ouvir e interpretar o vento, o sol, as estrelas, o ritmo das ondas. E depois ele teve um filho. E esse filho também teve filho, que teve filhos, que teve filhos. E aí surgiu a linhagem ancestral dos contadores de histórias no mundo. Pois foi num reino distante daqui que os nobres do reino resolveram discutir qual era o profissional mais importante do reino. E começou o bate-boca, qual que é o mais importante? E os religiosos falavam, ora, claro que somos nós, porque nós é que fazemos essa conexão com o sagrado, nós que estamos aqui espiritualizando as pessoas. E os generais falaram, de jeito nenhum, nós que somos mais importantes, nós vamos para a guerra defender todos. E os juízes falaram, de jeito nenhum, claro que somos nós que decidimos as querelas entre seres humanos, de jeito nenhum. Papo vai, papo vem, egos inflados, todos vaidosos, disputando o posto do profissional mais importante do reino. Eles perceberam que aquilo não ia muito longe, não. Não ia. Então, eles rapidamente deram um jeito de mudar a disputa. Passaram a querer descobrir qual era o profissional menos valioso, menos importante. E isso eles decidiram facilmente. Eles todos apontaram para o contador de histórias real e disseram,
ali, não precisamos muito longe. É um contador de histórias. Para que serve um contador de histórias? E decretaram que o contador de histórias era o menos importante. Quando o contador de histórias foi comunicado daquela decisão, ele disse àqueles nobres, falou, olha, respeito muito a decisão dos senhores, vossas excelências, mas eu gostaria apenas de contar uma história. Ah, lembrando que o profissional menos importante seria banido do reino. E ele falou, então, antes que eu pegue os meus pertences e parta por esse mundo, eu gostaria de contar uma história. E aí os nobres já partiram para cima dele. De jeito nenhum, ninguém quer ouvir as suas histórias. Mas nesse momento, uma voz se ouviu, foi o rei. O rei que até então tudo assistia, bem entendiado, lá naquele trono dele. E ele, então, na hora que falou em história, o rei acordou e falou, não, espera aí. Eu gostaria de ouvir a história do contador. E o contador de história, pois não, majestade. E ele chegou para o rei e disse, majestade, há muito, muito tempo, houve um rei sábio, magnânimo, inteligentíssimo, prudente e leal aos seus súditos. Esse rei tinha 3 filhas, lindas, lindas como a lua do Ramadã, lindíssimas. Mas, um belo dia, as 3 princesas sumiram misteriosamente. O rei ficou desesperado, não sabia o que fazer, até que teve a ideia de mandar 2 dos seus mais leais auxiliares, os mais competentes, os que já tinham mostrado toda o seu profissionalismo e o seu valor, e chamou o emir, que era o senhor da guerra, um general, e chamou o vizir, que era um sábio, filósofo, magistrado muito importante. Falou, vocês 2, vocês vão sair pelo mundo e não me voltem sem as minhas filhas. Mas, se voltarem sem as minhas filhas, terão as suas cabeças cortadas. Eles aceitaram prontamente, porque estavam loucos para agradar o rei, casar com as filhas e se adonar de tudo. Bom, eles foram. E só que eles viajaram, nem sinal das filhas do rei, até que chegou um ponto que eles já tinham gastado tudo que eles tinham levado, foram vendidos como escravos num país distante e ficaram lá nos andrajos, mortos de fome, trabalhando de sol a sol, aqueles 2 poderosos. Enquanto isso, no reino, ninguém tinha notícia das filhas. Foi então que um contador de histórias que passava por ali e, sabendo daquela situação, se ofereceu para ir buscar. O rei olhou para aquele pobre contador de histórias e falou, meu Deus, mandei os meus 2 melhores homens, não conseguiram nada. Agora vou mandar esse contador de histórias. Mas, como diz o filósofo Tiririca, pior do que tá, não fica. O rei, então, resolveu mandar o contador de histórias e ele partiu. E o contador de histórias tinha lá as coisas que ele sabia, porque o pai dele contou muitas histórias para ele, o avô, e ele tinha lá as suas sabedorias, e ele rapidamente, conversa daqui, conversa dali, localizou o vizir e o emir. Chegou lá, meus amigos, vocês estão nessa situação? Ele comprou os 2 de volta, comprou roupas novas para eles, sapatos, e saíram dali, foram procurar junto às 3 filhas. Acontece que, do mesmo jeito que eles foram soltos daquela humilhação toda, rapidamente aquele sentimento de gratidão se transformou em arrogância, e ciúme, e inveja. E eles invejaram o contador de histórias. E falaram, ah, é? Esse Zé Mané pensa que é o grande salvador da pátria? Não é assim, não. E armaram um plano para derrubá-lo. No caminho, eles pararam perto de uma casa, uma velhinha apareceu, ofereceu uma sopa quente e falou, minha senhora, nós podíamos pernoitar aqui? E a velha perguntou qual que era a profissão deles. Aí um falou que era general, o outro falou que era um sábio muito importante, o outro falou, eu sou contador de histórias.
A velha falou, entre, conte-me uma história. Ele contou várias histórias e no final a velha falou assim, vocês estão procurando as três princesas, não é mesmo? Pois eu sei onde elas estão. E deu o caminho das pedras para eles. E aí eles foram no dia seguinte e chegaram no lugar com árvores retorcidas, um lugar estranho, um lugar com uma neblina em torno dos pés das árvores, um horror. E aí eles viram um poço enorme. Dentro daquele poço morava um Djinns, que é uma espécie de gênio. E o Emir falou, eu vou primeiro, eu sou um general, eu sou um atleta, eu com meu histórico de atleta, eu certamente terei condições de enfrentar esses gênios e vou vencer e vou trazer as princesas. E vocês podem me descer nessa corda, se eu puxar a corda, vocês tragam-me de volta. Mas se eu não puxar a corda, é porque eu de fato, venci essa aí. E aí ele começou, e agora eu vou ter que correr, porque o tempo falta muito, e a história é muito grande, para que eu fui contar essa história? E aí ele foi descendo, mas aí ele escutou um barulho de 1000 trovões, puxou a corda e subiu morrendo de medo. Depois foi o vizir, mesma coisa, puxou a corda quando ouviu os 1000 trovões e subiu morrendo de medo. Aí foi o contador de histórias. E o contador de histórias, quando ele ouviu os 1000 trovões no meio da descida, ele nem se importou, porque ele tinha um silêncio dentro de si, ele era maravilhoso. E quando ele chegou lá, ele encontrou a primeira princesa, e a princesa ficou super agradecida, deu um colar real para ele. Depois ele encontrou a segunda princesa, e ela ficou super agradecida, deu uma coroa para ele. E encontrou a caçulinha, linda, maravilhosa. E aí ela ficou tão agradecida, deu uma espada real para ele. Lembrando que nesse meio tempo ele conhecia bem os Djinns, essa espécie de gênios, e sabe que eles não sabem nada, que eles são burros, feito um percevejo cego. E aí ele cortou a cabeça de todos os Djinns e voltou. E ele subiu uma princesa, subiu a segunda princesa. Aí, quando foi na terceira, a caçula falou assim, vai você. Ele falou, não, vai você. Não, é você. Não, se eu for, eles vão te deixar para trás. Papo vai, papo vem. O Emir e o vizir foram embora com as duas e inventaram uma história para o rei que a terceira tinha morrido no buraco do gênio. E aí eles ficaram juntos lá embaixo. E aí eles acharam uma caixa mágica, abriram a caixa e saiu um gênio maravilhoso, um gênio legítimo, um gênio real, um gênio espetacular. E eles falaram assim, pode pedir que eu estou atendendo o pedido agora. E ele falou, nós queremos roupas maravilhosas, queremos um navio chiquérrimo com uma bandeira real e queremos tudo bom e o navio ainda tem que voar e levar a gente para o Palácio do Rei agora. E foi isso que aconteceu. Eles chegaram, atracaram no porto, o rei estava lá, tinha decretado 40 dias de luto, porque a filha caçula tinha morrido. Mas aí, quando ele viu aquele navio maravilhoso parado no porto, ele em pessoa foi lá recepcionar, não reconheceu o contador de histórias, porque ele estava, né, todo de nobre, né, gente? E aí, a filha, ele abraçou quando ele viu, ele reconheceu na hora, e a filha contou toda a verdade para ele. E aí ele ficou sabendo que o Emir e o vizir eram os falsários, e o contador de história falou, então, majestade, essa é a história. Eu não me julgo, majestade. E ele casou com a caçula e foi feliz para sempre. E mais um dia. E outra. O Carlito não tem pareia. E vai acabar essa live. E ele disse para o rei, olhando bem nos olhos do rei, majestade, eu não tenho o poder da verdade. Eu não detenho a verdade. Mas as histórias que eu conto, essas sim, sabem de todas as verdades desse mundo. E a Salame. É isso. Ó, essa live vai cair, mas tá todo mundo pedindo pra gente voltar. Você topa voltar pra gente só encerrar isso aqui? Claro, claro. Fica aí, gente. Vai embora. Então, não. ela vai encerrar agora, mas a gente já volta. Eu vou até encerrar aqui, então. Daqui a pouco a gente volta. Meu Volta Deus. todo mundo, hein? Vou tomar meu chazinho. Até já.